Você já se perguntou se é possível começar no day trade com pouco dinheiro e mesmo assim ter resultados consistentes? Eu sei que parece muito desafiador no início e parece que você precisa de uma conta na corretora bem gorda para conseguir operar. Mas e se eu te disser que o tamanho da sua conta não é o mais importante? O que realmente faz diferença aqui são as suas estratégias, é o gerenciamento que você faz e principalmente o mindset correto para operar com contas pequenas. Eu já estive no seu lugar. Eu comecei operando com uma conta pequena e eu já passei por todos os desafios que você enfrenta hoje. Eu sei como é muito frustrante às vezes você ganhar 1, 2, 3 dias e daqui a pouco no quarto você coloca tudo a perder. Mas eu vou te mostrar como eu fiz para operar com uma conta pequena e eu vou te passar todas as ferramentas que eu usei para que você possa operar mesmo com um capital mais reduzido aqui no mercado. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as melhores estratégias, mindset que transforma e principalmente o gerenciamento de risco ideal para contas pequenas. E o mais importante, eu vou te mostrar erros que a maioria das pessoas cometem quando começam com pouco dinheiro. E acredite, você não precisa de uma fortuna para operar aqui no mercado, mas você precisa saber o que está fazendo. Se você ainda não está convencido que você pode começar com pouco e ainda assim crescer a sua conta de forma consistente, então você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Cada minuto desse vídeo pode fazer a diferença entre você continuar estagnado, só entregando dinheiro para o mercado, ou de fato começar a operar de uma forma que vai fazer você ser consistente, mesmo ser uma grande fortuna aqui dentro. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e deixar um comentário aqui embaixo se isso te ajudou de alguma forma. Valeu? Tamo junto e bora pro vídeo. Deixa eu perguntar uma coisa, você já percebeu como as pessoas com muito dinheiro parece que sempre fazem mais dinheiro? É como se o dinheiro atraísse cada vez mais dinheiro, não é verdade? Isso pode parecer até desanimador para você que, assim como eu, está começando com uma quantidade de capital reduzida aqui no mercado. Mas eu quero te mostrar que o jogo não funciona desse jeito para quem sabe o que está fazendo. Eu preciso que você entenda que o sucesso no day trade não tem nada a ver com o tamanho da sua conta. Eu sou mentor há vários anos e eu já vi traders com contas muito gordas entregarem tudo no mercado. Isso acontece porque essas pessoas não têm o mindset correto. Eles acham que é simplesmente jogar dinheiro no mercado e o mercado vai sair dando mais dinheiro para eles. E não é bem assim que acontece aqui dentro. Se você tem uma conta pequena, na verdade você tem uma vantagem que muitas pessoas subestimam. Essa vantagem é que você é forçado a ser disciplinado desde o seu início. E é essa disciplina que vai te levar a lugares muito mais altos do que pessoas que operam com uma conta muito gorda e acham que pode fazer de qualquer jeito que o mercado vai devolver para elas sempre. O que eu quero que você entenda é que, se você tem uma conta pequena, você precisa ser estratégico. E é exatamente isso que vai fazer você crescer de forma consistente. Eu lembro muito bem quando eu comecei. Eu também tinha uma conta pequena e eu ficava pensando, será que com uma conta tão pequena eu vou conseguir crescer aqui dentro do mercado? E adivinha só, foi exatamente isso que me ensinou a ter um gerenciamento de risco absurdamente afiado e estratégias mais assertivas, fazendo com que eu clicasse menos e dessa forma também não caísse no famoso overtrading, que faz muita gente quebrar aqui dentro. Eu não tinha espaço para cometer erros grandes e foi exatamente isso que me fez crescer e ser o trader de sucesso que hoje eu sou. E anota essa virada de chave que eu aprendi na minha caminhada operando a conta pequena. Contas pequenas não foram feitas para te fazer crescer da noite para o dia. Esquece essa ideia. Conta pequena é feita para que você possa construir um patrimônio de pouquinho em pouquinho, como se você estivesse construindo um grande muro e a cada dia você fosse lá e colocasse um novo tijolinho. Outra coisa que você precisa entender é que o mercado sempre testa a sua paciência. Independente do tamanho da sua conta, o mercado só é para aqueles que conseguem controlar as suas emoções. Se você tem paciência, você vai conseguir fazer a coisa certa na hora certa. E independente se você tem R$1.000 ou R$100.000, fazer a coisa certa na hora certa é o que vai te fazer ser consistente ao longo do tempo. E por conta de muitos vigaristas aí na internet, a ideia de que o day trade vai te deixar rico muito rápido acaba matando pessoas, ceifando operadores logo no começo por não terem resultados em 3 meses, 5 meses, 1 ano. Lembre-se disso. O que importa não é o trade de hoje nem o de amanhã, mas é o conjunto da quantidade de trades que você fez ao longo de um período. Então, se você tem uma conta pequena hoje, não se preocupe. O que você está fazendo aqui é construir ao longo do tempo os fundamentos que vão te permitir ser consistentes, lucrativos e o melhor,
vão te tornar um trader profissional. Outra coisa importante é ter noção da sua realidade. Às vezes você acha que está fazendo pouco porque você está se comparando com boletas de outros traders que você vê por aí fazendo 20 mil, 50 mil no dia e você fez ali 50 reais e está achando muito pouco. Só que presta atenção numa coisa. 50 reais é quase um salário mínimo por mês. Não se compare com ninguém. A sua realidade é a sua realidade. O seu tempo é o seu tempo. E agora que você já colocou o seu mindset no lugar correto, eu quero te falar sobre o próximo passo, que talvez seja o mais importante de todos para operar com uma conta pequena, que é o gerenciamento de risco. Então continua aqui comigo porque vem a primeira chave para você transformar a sua conta pequena em algo significativo ao longo do tempo. O primeiro de tudo é saber quanto de capital você tem disponível para operar. A partir do capital, você vai calcular o seu risco diário e do seu risco diário, você vai calcular o seu risco por trade que você pegar. E a partir daí a conta é bem simples. Primeiro a gente precisa pegar o capital que você tem. Desse capital a gente vai calcular qual é o tamanho do seu risco diário, que vai ser esse X dividido por 10, que a gente vai chamar de Y. Dessa forma vai ficar bem difícil você quebrar. Porque do capital inicial, você vai precisar estopar 10 dias seguidos para você poder quebrar aquela conta que você tinha. E convenhamos, né? Se você seguir direitinho o gerenciamento e a estratégia que eu vou te ensinar aqui, vai ser muito difícil você estopar 10 dias seguidos. E aqui no Risco Diário, nós estamos tentando fazer com que você não quebre mais a sua conta. Dessa forma, você vai conseguir perdurar no mercado, executar as estratégias inúmeras vezes, vários dias, e dessa forma sobreviver ao longo do tempo. E a sobrevivência no longo prazo é o que vai te dar tanto a experiência que você precisa, quanto a confiança necessária no operacional para que os dias ruins não se sobressaiam nos dias bons quando você estiver operando. E desse risco diário que nós chamamos de Y, nós vamos calcular então o risco por trade, que nada mais é que o risco diário dividido por 2. Isso significa que se você tomar 2 stops, você vai parar no dia. Matheus, como eu faço para gerenciar um capital de R$1.000 aqui dentro? Me ajuda aí, por favor, por favor, por favor, por favor. Então, atendendo a inúmeros pedidos, vamos lá. Vamos supor que você tem aí R$1.000 para operar. O seu risco diário vai ser de R$100. E o seu risco por trade vai ser de R$250. Todos os trades que você pegar precisam ter stops técnicos. E no decorrer desse vídeo eu vou te ensinar estratégias e vou te mostrar direitinho onde que você vai utilizar o seu stop para poder pegar esses trades. Mas antes deixa eu falar uma coisa aqui. Com uma conta pequena é muito melhor você focar somente em um ativo. E o ativo que eu recomendaria aqui na B3 para você focar com R$1.000 seria o mini índice. É muito mais fácil você gerenciar o mini índice do que o mini dólar, tendo tão pouco para poder arriscar. Dessa forma, você vai conseguir sobreviver ao longo do tempo. E a sobrevivência é o que vai te dar a experiência necessária e também a confiança no operacional para poder sobressair os dias bons dos dias ruins. Dessa forma, você vai ter tempo o suficiente para poder executar os seus trades e dessa forma ir devagarzinho construindo e aumentando o seu patrimônio. Então, voltando aqui para a planilha, o maior stop que você pode tomar no mini índice, tendo R$50 de risco, é 250 pontos. Eu não recomendo que você pegue um trade com 250 pontos de stop. No decorrer desse vídeo eu vou te ensinar estratégias com stops muito menores, stops que chegam aí a 100, 80 pontos, talvez 50 pontos, dependendo da região e do gatilho que você pegar. Mas a mágica desse gerenciamento aqui é que você consegue ter sempre o mesmo risco por trade, mas você consegue se alavancar caso o seu stop técnico seja menor. Vamos supor que você conseguiu encontrar um trade com stop de 120 pontos. E nesse caso aqui, você consegue utilizar até 2 contratos tendo exatamente os mesmos R$50 de risco. E a mágica continua acontecendo. Vamos supor que você tinha um stop aí de 80 pontos. Nesse caso, você conseguiria operar até 3 contratos de índice, tendo ali os R$50 de risco que você definiu que iria ter em todos os trades. E a beleza disso tudo é que, vamos supor que você pegou somente 100 pontos com esses 3 contratos. Se você fez um trade de 100 pontos, que é algo extremamente viável com a volatilidade que a gente tem hoje no índice, você teria feito R$60 arriscando somente 50. Ou seja, um trade extremamente curto já pagaria mais do que o risco que você teria colocado naquele trade. E se você conseguir pegar então 150 pontos com esses 3 contratos,
você pega basicamente 2 vezes o risco do que você colocou aqui. E convenhamos, 150 pontos é algo extremamente palpável com as estratégias que eu vou passar para vocês aqui. E dessa forma você vai conseguir gerenciar o seu risco de uma forma extremamente saudável. E para uma meta de ganho, eu não gosto de trabalhar com metas de pontos, ou seja, pegar tantos pontos no dia. O que eu gosto de fazer é com que você atinja o financeiro pelo menos parecido com o risco diário que você tem. Ou seja, se você tem um risco diário de 100, o ideal é que você procure fazer sempre aproximadamente 100 no dia. Se você fizer um pouquinho menos, tudo bem, você não precisa tentar arredondar. Mas o dia que o mercado estiver querendo te pagar mais, não decepe o trade, tente conduzi-lo e extrair o máximo que ele conseguir te pagar. Porque vai por mim, operando dessa forma, com risco de 100 no dia, vai ter dia que você vai conseguir fazer 200 ou talvez até 300 reais em um único dia. E dentro desse gerenciamento, eu gosto de utilizar a estratégia de melhor de 3. E o que significa isso? Significa se eu tomar 2 stops no dia, eu paro. Se eu tiver 2 gains no dia, independente do tamanho do gain que foi, independente do valor que foi, eu vou parar. Agora, se eu tiver um stop e um gain, eu então tenho direito a fazer mais um trade e dessa forma eu vou me manter todos os dias. Se você seguir metodicamente isso daqui, você consegue sim crescer uma conta pequena gerenciando de forma profissional todos os dias. Mas de nada adianta você ter um excelente mindset e saber como gerenciar se você não tiver as melhores estratégias para poder clicar na hora que aparecer a oportunidade. E falando em estratégias, eu vou te ensinar a estratégia que eu mais utilizei para poder crescer com conta pequena. O nome dessa estratégia é TRM, que significa Trade de Retorno às Médias. Para você pegar o TRM, você precisa de 2 coisas bem claras aqui na sua mente. Primeiro, você precisa ter o preço esticado, ou seja, distante da média exponencial de 9 e da média aritmética de 20. Vale ressaltar aqui que não existe uma quantidade de pontos ideal para que você considere afastado. Isso daí vai variar de acordo com a volatilidade do dia, a volatilidade que você tem enfrentado nos últimos dias. Mas a partir do 3º ou 4º candle sem tocar na média, nós já consideramos ali um mercado esticado. E após você identificar o fator esticado, você precisa então achar uma região de trava. Sem uma região de trava e sem um fator esticado, você não tem TRM de jeito nenhum. Nesse exemplo aqui, você percebe que o mercado chegou bem esticado numa região de trava, que é uma média no tempo gráfico maior. E se ele chegou esticado ali, ó, bem distante da média de 9, bem distante da média de 20, e deixou um gatilho, você pode sim pegar um trade aqui. E você pode utilizar várias regiões de trava, como suportes e resistências, topos e fundos isolados, regiões de Fibonacci, médias nos tempos gráficos maiores, enfim, todas aquelas regiões que você identifica que são travas fortes do mercado. Agora, falando em gatilhos, você pode se atentar em padrões de candles formadas naquelas regiões. Eu sei que muita gente tem preconceito com o padrão de candle. O problema é que as pessoas utilizam esses padrões de forma completamente isolada. Isso não é e nunca foi o que a análise técnica nos ensinou. Esses padrões precisam estar dentro de um contexto. E se esses padrões são formados em uma região de trava de mercado com preço esticado, é absolutamente válido que você possa utilizá-los como um gatilho de entrada. Você pode utilizar inúmeros padrões que são formados nessas regiões, mas é que eu vou te ensinar 2 que eu utilizei bastante e que aparecem com muita frequência nessas regiões. O primeiro gatilho nós chamamos de Topping Tail. O Topping Tail nada mais é do que um martelo invertido. Não necessariamente ele precisa ser um candle negativo. O melhor é que ele seja um candle negativo porque vai demonstrar mais força. Mas o que você precisa entender é que é um candle com um pavio bem grande para cima e um corpo reduzido ali na parte de baixo. E eu trouxe esse exemplo aqui para poder te mostrar como funciona uma Topping Tail dentro de um TRM, ok? Antes de mais nada, a gente precisa identificar a região. Nós tínhamos aqui um topo e um teste. Um topo seguido de um teste forma, então, uma resistência. E observe que o preço chegou aqui de forma esticada. Ó, como é que ele estava distante da média de 9, distante da média de 20. E nessa região, ele deixou bem aqui uma Topping Tail. Quando o preço rompe a mínima dessa Topping Tail, eu posso, então, entrar vendido
com o meu stop exatamente atrás dele. O meu stop desse trade era de 105 pontos. E se a gente voltar aqui para a nossa planilha, vai perceber que 105 pontos nos permite entrar com 2 contratos. Esse trade aqui chegou a pagar aí 170 pontos. 170 pontos com 2 contratos é igual a R$ 68. E você pegou aí praticamente 1,5 vezes o risco que você colocou nesse trade. Um outro gatilho que você pode pegar aqui chama-se Bottoming Tail. É a famosa BT que o Oliver Velez tanto usa e gosta de falar sobre esse gatilho. A Bottoming Tail basicamente é um martelo que aparece no fundo e é muito melhor quando esse martelo é um candle positivo. Se ele ainda for negativo, vale. Mas quanto maior o pavio, você pode entender que maior a força que o mercado fez para rejeitar aquela região. Nesse exemplo aqui, nós tivemos uma BT sendo formada em cima da média de 200, que estava dando uma flechada aqui para cima. A média de 200 é uma trava bem forte do mercado e essa bottom tail foi formada bem em cima dessa média de 200. Nesse trade, nós tínhamos um stop de 65 pontos. E vindo aqui para a planilha, a gente percebe que com 65 pontos de stop, nós podemos utilizar até 3 contratos. Esse trade chegou a pagar 490 pontos. E 490 pontos com 3 contratos são R$ 196. Ou seja, esse trade poderia ter te pago basicamente R$ 200 tendo 50 de risco. Isso daí é 4 vezes o risco que você estava colocando na operação. E olha só, isso daqui é algo completamente factível se você estiver utilizando a estratégia correta de condução. Mas falando em condução, fica tranquilo, isso daí é um assunto para um próximo vídeo que já vai sair aqui no canal também. E em relação aos alvos do TRM, como o próprio nome já diz, é um trade de retorno às médias. Nós teremos como alvo a média de 9 e a média de 20. Isso vai depender da distância e do volume com que o preço chegar nessas regiões. Se o preço chegar com volume interessante na média de 9, é válido você tentar arrastar até a média de 20 de forma cheia. Mas se você estiver operando com mais de um contrato, também é válido você soltar talvez uma parcial na média de 9 e conduzir o restante dos contratos até a média de 20. Ou se a média de 9 estiver muito próximo da média de 20, é válido com que você realize no primeiro ponto de trava, que pode ser aí a média de 9. Mas se você tiver um pouco mais de experiência e saber conduzir o trade, você vai conseguir pegar pontuações muito maiores. E hoje você aprendeu coisas extremamente importantes, como ter um mindset correto e saber que operar com uma conta pequena vai te permitir cada dia colocar um tijolinho e a partir daí construir o seu patrimônio. Também te ensinei um gerenciamento de risco que você pode manter sempre o mesmo risco, podendo se alavancar e ter ganhos bem maiores ali, arriscando sempre a mesma coisa. E por último, eu te passei uma estratégia maravilhosa que, atrelada ao gerenciamento, vai te permitir construir e aumentar o seu patrimônio na sua vida como operador de mercado. Agora eu te convido a aplicar tudo isso que eu te ensinei usando um replay. Você tem ferramentas como o TradingView ou até o Profit mesmo, que você consegue fazer esses replays de forma gratuita e assim você vai fazendo backtest e tabulando tudo isso. Coloca dentro de uma planilha, anota dia 1, fiz 2 trades, deu gain, deu stop, seja lá o que for, e você vai ver que ao longo do tempo isso é extremamente rentável para você, mesmo que você tenha pouco capital para operar. Meu nome é Matheus Schwartz e o meu papel aqui é te passar um conhecimento que se transforma em lucro no mercado financeiro. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Manda também esse vídeo para um amigo seu que está na caminhada com você no mercado. E me conta aqui nos comentários se de alguma forma isso te ajudou. E lembre-se, o mercado é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Cada trade que você executa é um passo para a tão sonhada consistência que você deseja aqui dentro. A gente se vê no próximo vídeo.